Mais um dia 4 chegou e com ele nossa reunião editorial mensal. Aqui comigo, Carlota Ribeiro Ferreira, Rafael Lopes e Benedita Sampaio Nunes. Como estão todos? Olá, Olá! Nath! Olá a todos! Cá estamos! Cá estamos, on the record, no ar. Lembrando a todos que é o nosso encontro para debater as pautas do momento, né? Guiar os trabalhos da nossa newsroom e os projetos da Win World também. Aqui a ideia é a gente trazer o assunto que mais tem nos chamado a atenção ultimamente, ou que vai ser a nossa grande aposta para as próximas semanas de trabalho. Então, direto às pautas do dia. Vou começar pela Carlota Ribeiro Ferreira, que hoje traz um tema global. Vamos falar de trabalho em conjunto, pensamento em conjunto. Por favor, Carlota. Sim, então, hoje trago aqui um tema especial, que inclusive eu comecei há um mês, mas eu queria começar e queria ter assim um mês de experiência antes de falar sobre ele, que é fascinante e que basicamente são as comunidades globais de entreajuda e de crescimento conjunto, digamos. Há cerca de um mês, aliás, no primeiro dia do ano, no dia 1, fui fazer a minha corrida, 10 km, e fui ouvir um podcast extraordinário do Jay Shetty, um orador que tínhamos trazido no início do ano passado, portanto no início de 2021, portanto já tínhamos arrancado o ano de 2021 com ele, e este podcast, curiosamente, era o número 300 e ele faz um apanhado do melhor dos 300 episódios que já tinha gravado, onde ele lê, de facto, 10 ideias extraordinárias de desenvolvimento, perspectivas de vida, capacidades de reação, enfim, coisas muito interessantes sobre desenvolvimento pessoal e transmitidas de uma forma muito peculiar, como o Jay sabe fazer, em que mistura basicamente os ensinamentos e o conhecimento oriental com aquilo que são as práticas e, de alguma maneira, até o aceleramento da sociedade ocidental. Ele tem ali um ritmo e uma dinâmica muito gira de organizar o conhecimento e de expressá-lo. E nesse podcast ele fala de uma comunidade que tinha há 2 anos e tal, ou há 3 anos, chamada o Genius, a Jay Shetty, que é, segundo ele, uma comunidade de coaching global, e eu fiquei super curiosa do que é que isto trazia e o que é que isto de alguma maneira aportava. Confesso que até estava um bocadinho cética sobre como é que estas apps e estes programas de desenvolvimento pessoal basicamente se operam. E tenho andado, curiosamente, fascinada, não só porque aquilo está muitíssimo bem estruturado, como de facto sinto uma transformação e sobretudo um recentramento muito interessante e sobretudo aqui um call mais alinhado e mais objetivo para a vivência de uma vida de uma forma mais intencional, o que é extraordinário. Ou seja, ele tem uma expressão muito gira que é não viver a vida by default, ou seja, em piloto automático. E de facto, se nós e às vezes esquecemos disto, e portanto ter estas comunidades globais onde vamos tendo alertas e de alguma maneira formas de conseguirmos fazer reflexões orientadas é super interessante. Como é que isto funciona? E só porque é curioso ver como é que estas apps, estes scouts funcionam com comunidades. No caso desta tem 8.000 pessoas literalmente de todo o mundo, acho que estão todos os países do mundo representados. Aliás, há mais portuguesas do que eu já descobri para aí uns 5 ou 6. Basicamente, há uma app. Nessa app, ele basicamente divide, ou estou a repetir imenso basicamente, mas às vezes é assim, ele divide de alguma maneira a vida em 5 grandes dimensões. Ele diz inclusive, há muitas mais dimensões, mas gerir estas já é tão desafiante que melhor é centrar-nos nestas. E então o que é que são estas dimensões? Desenvolvimento pessoal, saúde, família e relações, carreira e finanças e espiritualidade. Depois responde-se a um questionário. Ele prioritiza as áreas que nós consideramos perante aquilo que respondemos às questões prioritárias de desenvolvimento e elege-nos uma para começarmos. E inclusive ele diz que devemos ir área a área, ou seja, não querer trabalhar tudo ao mesmo tempo. Portanto, eu acabei por selecionar a área de desenvolvimento pessoal, até porque achei que era aquela que de alguma maneira poderia até ter impacto em todas as outras. E, entretanto, a partir daí, a app desenha o que eles chamam Curated Growing Journey,
com uma série de workshops, de recomendações de livros, de artigos e de workshops dele. O que é muito interessante porque basicamente essa jornada, digamos, de desenvolvimento, eu posso fazê-la por mim própria, ao meu ritmo e com a minha cadência e na intensidade que eu pretender. Depois, além disto, todos os domingos há um workshop live com o Jay Shetty, live, onde estão cerca de 300, 400 pessoas ligadas. E todos esses workshops, aquilo é quase que um Sunday Sermon, é inacreditável porque efetivamente tem uma primeira parte de meditação, depois ele tem sempre um tópico que desenvolve e depois as pessoas vão comentando, ele vai fazendo questões à comunidade e então é muito interessante porque de repente vamos vendo referências dos nossos comentários, ou seja, de facto sente-se que aquele workshop que estamos presentes, estamos lá e ele obviamente sabe comunicar nas câmaras para efetivamente conseguir ter esse poder. O primeiro workshop foi sobre transição, o segundo sobre reconfiguração. Ele entende que a vida é um permanente exercício de aceitação e reconfiguração e, portanto, que nós temos aqui um conjunto de variáveis e que ao aceitarmos, ao trabalharmos com paixão e ao sabermos reconfigurar estas variáveis perante as circunstâncias, conseguimos melhores níveis de adaptação, de foco, de intenção também. O último workshop foi sobre progressão e, portanto, todos os domingos há um workshop, são 10 minutos de meditação e depois segue-se um talk, no total deve ter 50 minutos. Além disso, ainda há um livro para ler por mês e o último sábado de cada mês temos também live um workshop, um book club sobre esse livro. Ou seja, nem toda a gente, eu por exemplo, eu não consegui ler, tenho um workshop no sábado, esse do Book Club, e não consegui acabar de ler o livro, mas o facto de ter iniciado a minha leitura e depois ir debatê-lo com um conjunto de pessoas, acho que vai ser super interessante. E o que é que eu comecei a ter noção? Que efetivamente a tecnologia e estas ideias e a criatividade e sobretudo estas pessoas que têm esta capacidade não só de investigar, organizar conhecimento, moderar, facilitar, inspirar, ou seja, isto é possível, tem custos super acessíveis, eu pago penso que 30 euros por mês e porque ainda não fiz aqueles pacotes acompanhados e na realidade acho que me traz aqui um ritmo, ajuda-me a ter aqui um ritmo e um compromisso de reflexão e de intenção de vida que acho que é muito valioso e há pessoas lá que estão há 4 anos, há pessoas que acabaram de entrar como eu, mas estou a gostar imenso desta jornada e então hoje resolvi trazer este tema porque de facto acho que devemos ter aqui esta preocupação de não viver a vida por default, não é? Por defeito e em modo piloto automático e às vezes não conseguimos fazer isto sozinhos, sobretudo com o ritmo e com o compromisso que gostaríamos e este tipo de comunidades, não só esta mas outras, acho que podem ser úteis e portanto é um tema que gosto e que ali há aqui uma data de frentes que acho que é importante nesta era de humanismo e de restoring humanism. E o fato de ser global, serem várias culturas diferentes, países diferentes juntos, deve ser muito mais enriquecedor, né? Porque cada um tem sua realidade e vocês estão lá compartilhando uma mesma jornada. Sim, sim, sim. E depois as comunidades locais ainda têm outra coisa que são os meetups, portanto as comunidades de Lisboa podem se juntar num dia num meetup, ou seja, depois se eu quiser posso encontrar e conhecer presencialmente as pessoas. É muito interessante e é poderoso, ou seja, o que eu acho que eu tenho sentido é que efetivamente tem ganhos e tem muita. É engraçado. O desenhar estes rumos na mídia, quando vamos além do livro, além do programa de televisão, ou seja, há aqui uma mistura de coisas que de facto funciona. Tem uma parte sozinha, tem uma parte em grupo, tem uma parte em live, tem uma parte na app, e pronto, é muito interessante mesmo. Com certeza. Beni, acho que isso linka para o seu tema, porque o poder da cooperação, você falar em criar uma comunidade global, nada mais é do que essa cooperação está latente, né? É verdade, é verdade. A Carlota e eu acabamos sempre por ter temas que se cruzam bastante bem, é engraçado. Verdade. Sim, então, o que é que eu queria trazer aqui acerca da cooperação? Outro dia estava eu também a ouvir um podcast no carro, eu não estava a correr, estava no carro a fazer batota e veio este tema que foi tratado pelo Yuval Noah Harari no livro Sapiens, que é o tema da cooperação como fator por essência e
que se destaca de todos os outros para a sobrevivência e o desenvolvimento do ser humano tal como o conhecemos hoje. Portanto, ele começa a explicar que o ser humano, que também é um animal, em comparação com os outros animais, desenvolveu-se muito mais, e a sua inteligência, por causa deste fator da cooperação e também da capacidade de ficção, de imaginar coisas e de testar, portanto, a sua imaginação. Mas eu achei muito giro esta coisa da cooperação. Portanto, às tantas havia o reino animal, dentro do qual estavam os Homo sapiens e os Neandertais, e o Homo sapiens era um bocadinho mais inteligente do que o Neandertal, do que o homem Neandertal, sobretudo porque começou a desenvolver cooperação com outros Homo sapiens e a formar pequenas comunidades de entreajuda. Tem tudo a ver com o que a Carlota estava a explicar. E foi assim que o homem conquistou o mundo, no fundo. Foi assim que nos tornámos uma espécie que se desenvolveu. O cérebro desenvolveu-se muito porque o Homo sapiens começou a cooperar com outros da sua espécie. Então, isto é muito giro porque, se pensarmos, a verdade é que tudo é cooperação. Por exemplo, no Estado moderno, as empresas são cooperação. Os formatos de cooperação mais antigos, mais primários, mais básicos, de uma certa forma, eram as tribos, ou um bocadinho mais tarde as aldeias em volta de uma igreja. Tudo isto é cooperação. Então, isto é muito bonito e tornou-nos muito fortes, mas também nos tornou muito dependentes uns dos outros e muito dependentes de redes de cooperação. Pode-se enumerar milhares, tudo o que é formas de Estados, de comunidades, de Uniões Europeias, Estados Unidos, Nações Unidas, não é? Tudo isto, no alicerce disto é cooperação. E torna-nos dependentes no sentido em que, de alguma forma, nós hoje dependemos dos serviços de outros, da nossa espécie, mas que nós não conhecemos e por isso estabelecemos uma ligação de confiança porque acreditamos no sistema da cooperação, mas para coisas que nos são vitais, como um teto, uma casa, não é? Eu não sei construir uma casa, tenho que pedir a pessoas que eu não conheço constroem a minha casa. Fornecimento de água, a distribuição de água que me sai da torneira. Estou a confiar num sistema que distribui a água que vem ter a minha casa. Tudo isto é cooperação. A roupa, não sou eu que, infelizmente, não sei produzir roupa, não tenho jeito nenhum para costura. Portanto, vou comprar roupa de outras, não é? Estamos num sistema de cooperação e de codependência a todos os níveis e que é super interessante se olharmos mesmo à lupa este tema. E aqui cruzo este tema com o livro do António Damasio, A Estranha Ordem das Coisas, em que ele fala da primeira forma de vida, que são as bactérias. E as bactérias não têm, ou seja, o corpo das bactérias é apenas uma célula, não tem núcleo, não tem inteligência, não tem cérebro, não tem sistema nervoso. No entanto, até as bactérias, através de um fenómeno parecido com os nossos sentimentos ou emoções, até as bactérias conseguiram se organizar, cooperar umas com as outras, defenderem-se perante inimigos, e o que fez que elas sobrevivessem ao longo do tempo e acabaram por permitir à vida desenvolver-se. E elas também começaram com cooperação. Tanto que havia bactérias que desertavam a comunidade de bactérias e eram então isoladas pelo outro grupo de bactérias para estas aqui não queremos, não nos ajudam. Portanto, isto é extraordinário, como é que os primórdios da vida vêm tudo de cooperação e é extremamente bonito também, porque enquanto espécie humana somos animais sociais, dependemos uns dos outros e não sei, acho este tema mesmo muito interessante. É isso. E na maneira como a nossa sociedade é estruturada também hoje em dia, como você falou do serviço. Exato, e perante... Eu acho que é... desculpa. Não, só para acabar, perante fenómenos como guerras, ou como disputas, ou como rupturas
culturais, civilizacionais, tudo isso, temos que nos lembrar que a cooperação foi o que permitiu tudo. Portanto, pronto, é uma reflexão nesse sentido. Você trouxe uma coisa super interessante, porque você botou o conceito de cooperação e trouxe um leque tão amplo, um espectro tão grande da cooperação, desde a bactéria até uma cooperação de uma equipe no mundo corporativo, que foi muito engraçado. Até as Mas formigas, as abelhas. escolhendo dentro desse... Sim, dentro desse... Eu quero fazer só um comentário dentro desse espectro todo que você falou, pegando só nessa parte de analisando hoje em dia, e hoje em dia a gente vem... escuta muito, cada vez mais, até no mundo corporativo, a questão da cooperação entre equipes e o quanto que é importante a gente ter para essa cooperação realmente ser maximizada e ser feita de uma forma justa, igualitária, o quanto que a gente deve fomentar um ambiente que é seguro cooperar, o quanto a gente deve fomentar um ambiente que é diverso para que a cooperação seja mais eficiente, vá mais além por conta de tantas características diferentes e tantos insights diferentes que pode vir. Enfim, Exato, e depois há super aquela interessante, acho que aquela marca, estamos com um pequeno delay, Fala. por isso, Rafa, desculpa, estamos com um pequeno delay, mas por isso, retomando o que tu estás a dizer, é que existe aquela máxima de se queres ir rápido, vais sozinho, se queres ir longe, vais junto, né? Mas eu acho que hoje em dia em sociedade, de vez em quando, acontece até mesmo o que você falou das bactérias. Eu acho que hoje em dia uma pessoa que tenta ir completamente sozinho, ela vai acabar, de certa forma, se auto-isolando da sociedade e talvez até sendo marginalizada. Eu acho que a ideia de hoje em dia você ir sozinho é porque você provavelmente vai estar só pensando em um aspecto, porque todo o resto da sua vida que te dá o suporte até para ir sozinho num aspecto, envolve um processo de cooperação muito grande. É até o que a gente ouviu, né, Rafa, num dos nossos talks que a gente tem feito, ter gravado, sair do ego e pro eco. E hoje isso está mais em voga do que nunca. É sobre isso. Exatamente. Bom, vamos então tocar o barco aqui na nossa próxima pauta. Rafa, você que super aborda bem e traz esses temas de tecnologia, do que está acontecendo hoje, olhando para o futuro. Hoje não vai ser diferente, né? Também tem Tá isso. super tech. Eu não tô com tanto... quem diria, né? Eu super tech, mas não tem tanta ligação assim com o que a Ben e a Carlota tá falando, a não ser pelo fato de que eu também ouvi num podcast, não estava nem num carro, nem correndo, eu estava caminhando, porque eu sou esse meio termo, meu caminho para tudo quanto é lugar. Mas foi muito interessante. Eu estava ouvindo um podcast e falava sobre grandes tendências, e uma das tendências me chamou a atenção justamente porque é uma coisa muito distante, às vezes até mesmo da minha realidade. Eu tenho um fascínio pela tecnologia, mas ao mesmo tempo às vezes não sou tão tecnológico quanto não corresponde tanto assim com o meu fascínio que eu tenho. E era sobre uma das grandes tendências que vão vir nos próximos anos no boom tecnológico que os wearables vão passar e vão ter. Ou seja, smartwatch, aquelas pulseiras fitness, todos esses aparelhos que a gente usa no nosso dia a dia e que tem esses biomarcadores que medem nossos batimentos cardíacos, que medem nossa oxigenação. E basicamente eles falavam e alertavam com seus lados positivos e os seus lados negativos, para um momento de disrupção que vai ter agora, em que novos marcadores vão estar presentes nesses wearables que a gente já se encontra hoje em dia. Ou seja, você conseguir analisar sua taxa de glicose, você conseguir analisar, hoje em dia a gente já analisa a fadiga através da análise do seu sono, você conseguir analisar, por exemplo, a sua temperatura. E com isso vai ter uma série de dados que vão estar disponíveis que podem trazer muitos benefícios para a sociedade e para o indivíduo. Para o indivíduo no sentido de você conseguir tratar a saúde de uma maneira até mais preventiva. Você ter ali algumas informações no seu dia a dia enquanto você trabalha, enquanto você caminha, enquanto você faz exercício, que podem te dar indicadores logo no começo de que alguma coisa está errada.
de saúde pública no sentido, eles dizem que, por exemplo, já tem estudos, né? Numa nova pandemia, se esse tipo de aparelhos, tendo a informação compartilhada de uma maneira segura, confiável e anônima, será que uma sociedade ou um órgão público não conseguiria então detectar um momento de estágio de comunicação e com isso prevenir que uma nova pandemia surgisse? Então, enfim, é muito à frente, dá medo, dá esperança, dá uma série de movimentos, sentimentos dentro da gente, mas eu quis trazer esse assunto porque eu acho que é o que está acontecendo. Eu acho que hoje em dia a gente já usa muito desses aparelhos, a gente já tem muito dos nossos dados é, compartilhados, principalmente de saúde. E eu queria saber do lado de vocês como é que é a relação que vocês têm com isso, o que que vocês acham sobre a questão desses hábitos que a gente cria e às vezes até mesmo uma dependência que a gente cria de ver como é que meu batimento tá, ver quantos passos eu dei, quantas calorias eu perdi, se isso é uma coisa que vocês acham que ficaria confortável em compartilhar. O que que vocês acham de, por exemplo, você ter um órgão público que poderia gerir isso e talvez salvar uma sociedade de uma nova pandemia, mas por outro lado a gente está sendo completamente monitorizado por um órgão público que a gente não consegue ter 100% de certeza de que está fazendo bom uso da informação, até mesmo na própria vocês como paciente, se vocês achariam que isso, por exemplo, atrapalharia na maneira como vocês abordariam a medicina e o médico, enfim. Achei interessante, acho que dá muito pano para manga, para debates. Então, se calhar posso Sim. comentar. Aliás, adorei o da Benedita e acho que de facto este reforço da cooperação é extraordinário porque de facto de repente e nesta fase de Restoring Humanism acho que de facto é muito interessante como estas áreas estão todas a ganhar protagonismo, ou um novo protagonismo, não é? Volta-se a falar, parece que de repente passamos. Quanto ao tema do Rafa, bom, eu sou uma apaixonada de saúde preventiva, não é? Não é que seja a melhor aluna, sem dúvida que não sou, mas eu acho que quando falamos da tecnologia a favor da saúde, acho que é super útil e tenho o meu smartwatch, já não sei, há 5 anos ou há 6 anos, de facto monitorizo antes de me deitar, vejo como é que correu o dia, se cumpri as bolinhas todas, se não cumpri, se bebi água, hoje em dia inclusive adicionei à conta desta nova jornada com o Jay Shetty, tenho conseguido fazer todos os dias, há um mês, todos os dias meditação, com calma, portanto, eu acho que a tecnologia e este tipo de aplicações ajuda-nos muito, porque no meio desta euforia e desta efervescência de vida pronto, ajuda-nos a manter de facto este centramento e este compromisso, estes alertas. Depois falaste aí noutro tema que é super interessante, que é a partilha dos dados. Isso, quando são dados anonimizados, penso que é assim que se chama, é assim o nome correto, ou estou a dizer bem, eu não tenho problema e não, agora é preciso ter muita confiança na fonte, ou seja, porque eu acho que ainda há uma certa desconfiança da utilização dos dados. Agora, a favor da saúde pública, tudo quanto seja a favor da saúde pública, de prevenção, de ter noção de que zonas é que estão com uma certa doença, ou com mais de uma certa doença, ou com menos de outra, acho que tudo isso é mesmo. Acho que a tecnologia nos pode dar aí um grande apoio, pode-nos ajudar a atuar de uma forma muito mais eficaz, muito mais incisiva, muito mais. Mas pronto, de facto, isto passa a ser tudo estamos todos num Big Brother, não é? Mas é o que é. Sim, eu acho que como tudo, se houver boa gestão e consciência, vai para um bom caminho, dá para ir para os dois lados, né? Eu vou só partilhar rapidamente uma experiência minha em relação aos médicos que você falou, né, Rafa? E principalmente numa pandemia. Tem o lado positivo de que no momento que os hospitais estão saturados, principalmente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu ficava, quando tive a Covid, monitorando a minha saturação em casa. Não precisava ir a um hospital, ir a um médico e ocupá-lo com isso. Então, ótimo. Mas desde que com consciência e com uma orientação, com uma mentoria, né? Já não substituir qualquer consulta pelo meu device, pelo meu wearable. Enfim, tudo é equilíbrio, caminho do meio, né? Beni, o que você acha?
Eu acho um tema também super interessante, dá para desdobrar de várias formas. Aquilo que me surgiu foi. Primeiro, Rafa, isto tem tudo a ver com cooperação, porquê? Porque a tecnologia, no fundo, é o resultado, o produto da cooperação entre seres humanos que testam processos e códigos e formas de avançar a própria humanidade. Portanto, é um produto de cooperação que permite acelerar e expandir cooperação. Portanto, é um acelerador de cooperação. Mas há sempre um perigo que é um bocado a ditadura da tecnologia. E na área da saúde, por exemplo, acho que vamos chegar um dia em que a app vai dizer que a pessoa tem a doença X e que o tratamento é o X, e o médico vai dizer, não, eu acho que a doença é Y e o tratamento é Y. E, portanto, quem é que o paciente vai querer ouvir? A máquina ou o médico? Complicado. Depois, há também uma área da saúde que é super importante e que eu acho que a tecnologia está a começar de forma bastante intensa a ajudar ou a querer ajudar o ser humano, que é a área da saúde mental, com todas as apps de meditação, de regulação da respiração, regulação das emoções e isso tudo. E também vamos chegar a um momento em que a minha app diz que hoje estou triste porque tirou a minha temperatura e sentiu o meu batimento cardíaco e percebeu que qualquer coisa se passa. E então, se a minha app diz que eu estou triste, será que eu devo mesmo me sentir triste? E depois nas relações amorosas, se a app diz que aquela pessoa que está a passar na rua por baixo da minha casa é a pessoa que mais tem compatibilidade comigo por razões genéticas, de personalidade e tudo, então o que é que eu faço? Largo a minha atual relação para ir saltar para os braços daquele desconhecido porque a app disse que ele é que era o melhor match. Entramos aqui um bocadinho num Black Mirror, por isso é que eu gosto bastante desta série porque acho que evidencia de uma forma bastante crua, mas evidencia problemas que existem já e que vão se acentuar ao longo do tempo. Portanto, mas tudo posto numa balança, acho que sim, acho que a tecnologia, claramente, o lado positivo das tecnologias é mágico e é incrível e não sabemos onde é que vamos parar com esta cooperação humana apoiada em tecnologia. Portanto, let's do it, let's do this. Sim, isso permitir acelerar de facto o desenvolvimento, não é? E o impacto na vida das pessoas. Nós, obviamente, estamos muito habituados aqui a um mundo desenvolvido que somos uns privilegiados em viver, não é? Mas na realidade, quando pensamos até, e a Benedita falou aqui de aplicações altamente sofisticadas, essa inclusive é das relações, mas pronto, se calhar, obviamente, se calhar inclusive já há tecnologia e até já se está a trabalhar nesse algoritmo, mas se começarmos a pensar até nos problemas básicos sanitários, no desenvolvimento, no aceleramento de coisas mais básicas a grande escala, acho que de facto tem aqui estamos numa era em que vamos conseguir, se quisermos, conseguimos ter na tecnologia um acelerador da igualdade de contextos, não é? Pronto, sabendo que a igualdade plena é sempre difícil de atingir, mas eu acho que em termos de se considerarmos os impactos exponenciais que a tecnologia nos permite, eu acho que é brutal. Mas olha, repare que já existe um software que identifica com uma grandíssima percentagem de accuracy, de rigor, de certeza, de rigor e certeza, a orientação sexual de uma pessoa, por exemplo. A partir da adolescência. Portanto, sim, portanto, acho que a tecnologia está mesmo a caminhar para o aspecto mais emocional da vida das pessoas e vai ser muito interessante acompanhar isto com todas as vantagens e os perigos que isto tem. Exatamente. Sim. Quanto que isso pode ser invasivo também. Ainda mais para uma e adolescente. principalmente de influenciar a nossa percepção, né? Como você disse, Beni. Por exemplo, da própria questão da orientação. O aplicativo diz X, Sim. então Podemos isso? Não, podemos acabar num mundo em que ficamos escravos
da inteligência artificial, e depois entra a ciência-ficção, em que o robô começa nós ficamos escravos do robô, em vez de ser o robô começa nosso escravo e acaba por ser o nosso mestre. Mas pronto, A tenho a certeza tecnologia. tenho a certeza que aquilo que é a nossa forma de cooperação, que é muito intuitiva, emocional, vem muito aqui do estômago, do instinto, superará sempre uma cooperação artificial. Sim. Sim. Sim, eu espero que sim, também. Sim, Mas existe é preciso sempre trabalhar nisso diariamente, não é? Exato. Exatamente. Exatamente. Por isso é que eu acho que também estes skills, de cada vez mais a pessoa saber ouvir a intuição e ela própria, estes soft skills, como os chamam, ganham importância perante a tecnologia, porque é talvez o único processo que a tecnologia ainda não consegue imitar ou chegar lá. Bom, nessa conversa final a gente já teve algumas dicas, próprio Black Mirror, para quem não assistiu, é uma série que fica aí como dica, e nossa reta final também do papo de hoje é aquele momento dedicado para as nossas dicas. Pode ser um livro, pode ser um filme, uma série, uma leitura, o que quiserem, o que vier na sua mente. Vamos começar por quem? Rafa? Pode Qual que é a sua ser. dica de hoje? A minha dica de hoje vai ser uma dica dentro de casa. Começamos, para quem não sabe, a Winworld, que sempre teve um caráter muito global, deu seus grandes primeiros passos para trazer operações aqui para o Brasil, comigo e a Nath estando presente agora no Rio de Janeiro. E num desses primeiros passos, a gente começou um programa de podcast e videocast, entrevistando líderes brasileiros que podem inspirar tantos outros líderes, ou seja, é o BR Talks. Essa é a minha dica, né, para vocês. Foi lançado agora no último dia 27 de janeiro a primeira entrevista do BR Talks e é para mostrar o que os líderes brasileiros podem e têm para compartilhar com o mundo. E eu garanto a vocês que está super interessante. O Brasil, com a dimensão que tem, com a diversidade que tem, com a complexidade que tem muitos casos interessantes e inspiradores para a gente abrir mais os olhos e se inspirar. E é essa a minha dica. Boa! Vou até compartilhar ali nas nossas descrições Boa. o site da Newsroom, também onde fica o formato vídeo e para quem está ouvindo apenas também o formato podcast. Vejam, ouçam o BR Talks. Gostei dessa dica. Compartilhem. Não é por nada não, Rafa. Gostei. Boa. Quem mais? Quem mais? É muito extraordinário e eu recomendo também o BR Talks, obviamente que... Não, e sobretudo essa vontade, e a Benedita falava há pouco da cooperação, o Rafa da tecnologia, e eu acho que é uma das grandes vantagens é podermos aprender mais facilmente e de uma forma mais acessível uns com os outros, ou seja, e de facto Sem nós temos dúvida. muito a aprender com os líderes brasileiros e com líderes de uma série de Claro. outras partes do mundo, mas agora neste caso acho que há aqui uma senda maravilhosa e pronto. Então, eu posso, em termos de dica, e aqui, pronto, por uma questão até de consistência com esta minha nova jornada, pronto, há um livro especial que é... Jay Shetty! We love you! We Temos love um you, fandom desculpem. aqui. É verdade. Mas claro, pronto, o Think Like a Monk, que é um livro dele onde este homem foi monge durante 4 ou 5 anos portanto, basicamente depois quando regressa traz todo esse conhecimento de uma forma organizada para os públicos mais ocidentais e tudo aquilo e é um bocadinho o que este livro traz. E de facto esta app que eu tenho achado extraordinária que se chama Jay Shetty Genius, que é a comunidade Genius do Jay Shetty, que é uma comunidade de coaching, de entreajuda, de desenvolvimento coletivo, pessoal, individual e coletivo, e é muito, muito gira, está muito bem estruturada e pronto, eu recomendo, estou a gostar muito. Boa. E Penny, estava cética. Então, aquilo que eu quis trazer aqui, em linha com o tema que trouxe, é o Sapiens, mas não o livro do Sapiens, que provavelmente já leram, ou se não leram, deveriam, mas a versão do livro em formato de banda desenhada, que se chama Sapiens, uma história gráfica.
E é uma adaptação do livro a um formato de banda desenhada, portanto, mesmo para pessoas que não têm muita paciência para ler livros maçudos ou de digerir muito texto, acabam por ter a parte mais divertida dos desenhos e pronto, e está muito giro, e portanto sugiro esta fácil digestão do conteúdo do livro, que é muito, muito bom. Muito legal, não conhecia. Também Vou até procurar. Até é uma forma de impingir aos jovens a leitura do livro através da banda desenhada. Os jovens. Eu já não faço parte dessa categoria, já passou, meus amigos. O próximo mês faz 35 anos, acabou. Até parece. Muito até bom. parece. Não é? Gente, dicas anotadas, ideias na mesa para o nosso próximo mês de trabalho. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo dia 4. Até lá, muitos projetos em andamento. A gente se vê. Até a próxima, galera. Até a próxima, tchau. Até a próxima, galera! BR Talks! Ouçam BR Talks.